Fala, Fenômeno Azul. Boa tarde aí para vocês. Vamos lá, né? O nosso primeiro vídeo desse mês de março. Na verdade, é o primeiro vídeo, segundo vídeo, né? Ontem foi dia primeiro, gravamos aí o pré-jogo. Fizemos uma live lá do estacionamento do Mangueirão. E a gente está aqui para falar, né, de treinador e do jogo de ontem, né? Eu nem posso chamar aquilo de jogo, né? Aquilo ali foi um filme de terror e um filme de terror muito ruim para a nação azulina. Mas o final desse filme de terror não é tão ruim. O desfecho não é tão ruim. Eu poderia estar aqui puto da vida, chateado, revoltado, todos esses adjetivos negativos. A garganta tá ruim, né? Só fez piorar no caso ontem, gritando com aquele presidente omisso que o Remo tem e aquele treinador que, graças a Deus, obrigado, Senhor, foi embora do clube do Remo. Um projeto de treinador. O que a gente pode falar é o seguinte, resumindo aqui o jogo, primeiro tempo, o Remo foi dominado pela equipe rival, 2-0 ficou barato, o Remo não deu um chute no gol. No segundo tempo, as coisas se ajeitaram um pouco, mais pelo Paysandu ter sido frouxo na partida do que propriamente o Remo ter melhorado bastante. Remo fez um gol de pênalti, João Pedro, e assim acabou a partida 2-1. Eu sempre falo aqui que eu não consigo torcer para o Remo perder. Tanto prova que naquele gol que o Aleph Manga errou, a gente na arquibancada gritou, né? Mas calor de emoção. Falando agora friamente para vocês, ainda bem que este gol, aquele chute, não foi gol. Se fosse, o resultado seria empate e hoje eu estaria puto, revoltado, chateado com o empate. E para piorar a situação, Carlos Osório estaria no comando do clube do Remo. A tragédia iria acontecer. Quem me acompanha aqui, eu venho falando isso desde meados de janeiro, nós estamos em março. Aí, às vezes, poucos torcedores, mas existem esses torcedores ainda, o que eles falam? Não, bora dar chance. Ele tá conhecendo o time. Ele tem um elenco de vários jogadores. Eu até acho que os torcedores que falam isso fugiram do CAPS também, junto com o treinador. Ex-treinador, que eu vou encher a boca para falar. Ex-treinador, graças a Deus. Tava na cara que a tragédia iria acontecer. Tava na cara que o Remo uma hora ou outra ia perder. Tava na cara. O que aconteceu ontem iria acontecer em algum momento. Contra o Mirassol, vou repetir. Contra o Mirassol, o Remo era para ter ganho. Levou um empate. Se tem mais 5 minutos, o Remo levava a virada. Contra o Atlético, era para ter ganho. Contra o Internacional, era para ter ganho. Duras penas contra o Águia, nos pênaltis. Cametá, aos 49 do segundo tempo. O Remo vinha se salvando por vários quesitos, e esses quesitos não estavam incluso qualidade tática dentro da partida e treinador. Era por causa dos jogadores. Uma hora ou outra ia acontecer o que aconteceu ontem. O futebol, ele não é justo nem injusto. É bola na rede. Eu poderia dizer que o futebol ontem, eu poderia dizer que o futebol ontem, o futebol em si, foi muito bom com o Remo. O Remo vem 2 anos seguindo subindo de divisão sem se planejar. Não, Theo, o Remo se planejou. Não se planejou porra nenhuma. Lembra quando eu falo aqui que o Remo só subiu graças à torcida, graças à união dos jogadores? Ah, o Remo se planejou para subir 2 anos seguidos. Não se planejou nada. Mais de 30 contratações. Técnico que inicia trabalho e não fica 2 meses, 3 meses no comando. Esse ano, de novo, o Remo não se preparou para disputar a Série A. Não se preparou para disputar a C e a B, imagina a Série A, né? O Remo não tem presidente, cara. O Remo não tem presidente. Como é que um clube que não tem presidente se prepara para alguma coisa? Podem ficar com raiva de mim, puto comigo.
Mas eu não tenho culpa de estar falando a realidade. Normalmente o que a gente fala, a gente acerta. Por quê? Eu sou Nostradamus, eu tenho bola de cristal, eu entendo mais que os outros de futebol? Não. É que eu vou numa linha de raciocínio. Eu não sou emocionado. Eu vou numa linha de raciocínio justa e clara que a gente consegue enxergar além, porque futebol não se inventa. E quando você inventa, dá merda. O futebol ontem foi tão bom com o Remo, tão bom com o Remo, que o Remo perdeu apenas de 1-0, 2-1, é um gol de diferença. Um placar totalmente, altamente reversível. Poderia ter sido 3-4-1, galera. Se o time do partido não tem qualidade, Remo pegar a goleada. Não se aprendeu nada do primeiro repá. Por que não se aprendeu nada do primeiro repá? Porque o presidente omisso que o Remo tem não demitiu o treinador naquela oportunidade. Ali era para ter demitido ele. Mas ficaram prorrogando. Ah, o time vai evoluir. Evoluir aonde? Que o técnico estava mais perdido que segue no escuro. Depois da entrevista que ele comparou o Sérgio Ramos com o Léo Andrade, levanta, levanta, sai, 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 sai. Sai da cadeira, sai, sai, vai, vai. Pega tuas coisas, vai-te embora pra tua casa, que amanhã a gente vai no RH decidir teu contrato. Coisa de maluco. Aí tem gente que fica esperando, e parabenizando o treinador. Olha, mister, parabéns pelo trabalho. Outro, parabéns pela vitória. O Remo nem ganhou o Inter, foi empate, estavam parabenizando a vitória. O time tá evoluindo. Você chega na frente do cara, os caras ficam com medo, sabe? É uma puxação de saco, um fedor de cueca pra ter entrevista, pra chegar perto. Aí fica na mão e fica falando merda, entendeu? Tá aí, a merda aconteceu ontem. Só que das merdas que poderiam acontecer, aconteceu ontem, onde o Remo tem outro jogo para reverter. Sabe aqueles torcedores que falam, repá, não é importante. Deixa pra lá, bora pensar na Série A. O torcedor do Remo pensa muito pequeno. Tem torcedor que fala uma merda dessa aí. Nessa hora eu tô comemorando a saída do Osório. Olha a hipocrisia. O repá não vale de nada, o paraense não vale de nada, vamos pensar na Série A. E agora as mesmas pessoas que falaram essa merda estão comemorando a saída do Osório. Graças ao repá, ao paraense que não vale nada. Para mim, o Remo tem que ser campeão domingo. Para mim, o Remo tem que ser campeão de tudo que ele disputa que dá para ganhar. Grão-Pará, Paraense, Copa Verde, Copa Norte. Brasileiro e Copa do Brasil, não. Mas permanecer na Série A e fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, sim. Isso sim é pensar grande. É respeitar a história do clube. O Remo ontem se empata a partida. Estaria uma empolgação no meio da torcida. Ah, empatou 2-2. Poderia ter virado. Aí domingo ia lá, perdia o título, não tinha terceiro jogo para tentar reverter. Ainda bem que o Aleph Manga errou aquele gol. Ainda bem, me dói falar isso, porque eu não consigo torcer contra o time. Não é à toa que eu tava lá na arquibancada. Todo jogo eu tô lá, inclusive, fazendo a minha parte. Cansa às vezes, mas eu tô lá. O Remo perdeu a partida. O Osório caiu, com 30 minutos depois eu tava no estacionamento fazendo live. Torcedor feliz da vida, soltando fogos. Eu nunca vi isso na minha história de Clube do Remo. Desde molequinho, eu nunca vi isso. O torcedor perder repá e tá feliz porque o treinador caiu. Será que o torcedor do Remo não entende de futebol? Será que o torcedor do Remo estava errado esse tempo todinho? E esse presidente do clube do Remo aí, mais um do mesmo, estava certo? Passou mais de 40 dias sem dar uma entrevista. Não dá, galera, não dá, não dá, é muito amadorismo. 40 dias sem dar uma entrevista. Ontem veio falar, a oportunidade do Paysandu ter ganho o campeonato foi hoje. Era para ter matado a partida. Não terão essa oportunidade na próxima partida. Tem que tirar o chapéu, velho. Tem que tirar o chapéu para esse energúmeno presidente do Remo. Só ontem que ele percebeu isso.
40 dias sem dar uma entrevista, quando fala entrevista, dá entrevista, só fala o que o torcedor já sabia. O Remo, o Remo, se tivesse um treinador que prestasse, era para ter sido campeão ontem, com todo o respeito. Poderia ter ganho a partida de 2 gols de diferença. Domingo, mesclava a equipe para se poupar contra o Fluminense. Agora não. Vai ter que ir com força máxima domingo. Jogadores vão se matar fisicamente em campo, porque não vai se entrosar um time em uma semana. E quarta-feira vão estar estafados para jogar a Série A. Olha o planejamento. O Remo não se planejou para pegar o Vitória. Tanto prova que naquele jogo o Dodô foi meio campo. O Remo não tem planejamento. É incrível, cara. Incrível como esses caras não entendem de futebol. E o Remo vai jogar quarta-feira contra o Fluminense, com o time titular contra o Paysandu para ganhar o título. Por quê? Porque não se planejou para disputar a final do Paraense. Tanto prova que não era nem pro Remo estar na final. Era time misto para cá, era time B para lá, era time C esfarelado. Quando foi contra o Águia, mandou o time titular. Contra o Cametá, o time titular. Vocês já perceberam? E se o torcedor ainda não tiver percebido isso, eu acho até que não é possível, mas tudo é possível, né? Os jogadores do Remo estão cagando pro Paraense. A palavra é essa, é forte, desculpe. Cagando pro Paraense. Olha a forma que o Remo joga o Campeonato Paraense. O Osório, pra mim, foi o pior treinador que já passou na história do Remo. Na história do Remo. E olha que já teve treinadores horrorosos aqui. Horrorosos. Poderia citar 20 aqui. Agora, o Osório, pra mim, foi o pior treinador da história do Remo. Tá? Da história do Remo. O cara conseguiu barrar pra mim o Leston Júnior. Caralho. Porque ele tem bons jogadores. Pra mim, o Osório foi pior que o Leston Júnior. Olha que para barrar o homem que estava evoluindo, até hoje não evoluiu. Cara, tem que ser muito ruim. Tá? O Osório, pra mim, é o pior treinador da história do Remo. O cara conseguiu ser pior que o Antônio Oliveira. Conseguiu ser pior que o Leston, né? Imagine que o Antônio. E não deixa saudades nenhuma. Talvez uns 4, 5 gato pingado. E o futebol ontem foi muito bom com o Remo. O Remo ganha chances. Por que chances? Telto acabou de falar que taticamente não vai mudar muita coisa. Não, mas basta fazer o básico. O astral do Remo vai ser outro. Todo mundo, vou falar, todo mundo, todos os jogadores do Remo vão querer mostrar serviço e trabalho para o novo treinador, porque o Remo está na Série A. Sávio, essa hora deve estar soltando foguete, né? E crucificar o Sávio. A balada, a festa, um time que não concentra. Olha só, o Remo não concentrou para enfrentar o Paysandu numa final. Ah, mas na Europa funciona. Parem de comparar a porra do futebol brasileiro com o futebol europeu. Não existe isso. Ah, na Europa alguns clubes não concentram. Europa é Europa. O cara vai pra casa dele no frio do caralho e não tem cultura de estar na porra de aparelhagem. Vai pegar a nega dele, vai, ó. Depois dorme, no outro dia tá zerado pro jogo. Aqui não, pai. Aqui o cara pega uma estação das docas, né? Vai pra casa dele, chama os amigos, liga aquele sonho, né? Beer pra dentro, né? Gelada. Aí mete um salame, come um queijo, um presunto, foda-se. No outro dia o corpo do cara tá estragado. Por quê? Não tá concentrado. Não tem nutricionista do lado, não tem psicólogo, não tem um quarto com uma Netflix. O cara faz o que ele quer. Aí acorda 8 horas, se reúne, vai pro hotel, fica lá, almoça e vai pro jogo. Cara, é só no Remo que acontece essas coisas. Agora vai voltar a ter concentração, né? Porque é só o amante do Léo Andrade que tinha essa moda aí de querer comparar o Remo com o futebol europeu. Falou que o Sérgio Ramos poderia ser comparado ao Léo Andrade e o Marcelinho era o novo Daniel Alves, né? E o doido sou eu, né? Então, este cara foi embora do Remo. Presidente aparece para falar o que a torcida tá mandando ele fazer há tempos. Ganhamos. Sobrevida, não repare, para não ter matado o jogo ontem. Agora nada. Esse vídeo vai ficar longo.
nada justifica, nada justifica a falta de interesse dos jogadores. Isso não é culpa do Osório. Falta de interesse dos jogadores. Jogadores andando em campo ontem. Agora é o seguinte, eu penso de uma maneira, né? O presidente do Remo nem pensa. Eu, tá? Não pelo jogo de ontem, pelo jogo contra o Cametá e contra o Águia. Eu já tinha advertido. Se continuasse, era multa, meu amigo. Porra, o cara assina um contrato pra vestir a camisa do meu time e escolhe o que quer jogar. O cara não assina um contrato pra jogar só Série A. Ele assina pra defender as competições e a camisa do Remo. O que se viu ontem em campo no primeiro tempo é uma falta de respeito com o torcedor, e aí foge do Osório. O Osório já é um desrespeito, né? Mas tirando ele de lado e colocando os jogadores, é uma falta de respeito ao torcedor. Ontem, mais uma vez, o lado A lotado, o lado B a metade. Aí a torcida faz mosaico, pega chuva, pega sol, R$ 33 o estacionamento para carro, se eu não me engano, R$ 16,50 para moto, porque tem 10%, né? Então 10% de 30 dá 3, 33, de 15 dá uns 50, 16,50. Ou é 20, né? Então dá 22 de moto. Isso antecipado para sócio. Quem não é sócio, se eu não me engano, é 30 moto, 40 carro. Vamos fazer uma matemática aqui. Aí o cara vai lá, compra o ingresso a R$ 100. O cara gasta gasolina. O cara come 4 espetinhos de gato. O cara toma 4 cerveja. 200 conto. Só ele vai pro estádio, pensando que o Remo vai, pelo menos os jogadores vão honrar a camisa do Remo. Aí chega em campo. Léo Andrade, é normal, né? Matando. João Lucas entregando o primeiro gol. Quem entregou o primeiro gol do Paysandu. Arrebenta contra o Internacional. O melhor jogador em campo. Ontem matou. O cara desaprendeu? Não. Sabe o que é isso? Foda-se paraense. Só que quando coloca foda-se paraense, foda-se a torcida vai junto. Patrick de Paula sem vontade de jogar. Andando em campo. Pikachu, uma vergonha. Andando em campo. Ah, tá fora de posição. Beleza. Mas pelo menos corre. Pelo menos mostra que tu quer algo. Aí tu pega Diego Hernandes sem vontade de jogar. Eu vou passar pelo pior de todos, Vitor Bueno. Cara, que tchabei. Não marcou, não armou, se escondeu da partida. Aí tu vê o Vitor Bueno jogar a Série A contra o Atlético Mineiro e contra o Mirassol. É, quá. O cara. Aí tu vê Vitor Bueno jogar contra a Águia, Cametá e ontem. Ou seja, o cara não desaprende a jogar. É automático do jogador. Os caras estão cagando pro Paraense. Só quando eles cagam pro Paraense, vou repetir, eles cagam pro torcedor. De respeito a quem gasta R$ 200 para ir no estádio. De respeito com quem tirou o Remo de sem divisão 3 anos seguidos. Seguidos não, né? Subsequentes. Para colocar na primeira divisão. Para receber isso de presente. Para te ver João Pedro que não consegue matar uma bola. Se fosse falta de qualidade, beleza, o time é ruim, mas o time não é ruim. É falta de interesse. Tanto prova que 3 jogadores foram substituídos no intervalo. Eu salvaria ontem mais uma vez o Marlon, zagueiro do Remo, no primeiro tempo, que tentou fazer alguma coisa. O resto, meu amigo, até o Rangel, o Remo perdendo de 2-0, 2-0 para bater um tiro de meta e andando para trás do gol, pegar a bola. Sabe, uma falta de interesse. Sem nexo. Segundo tempo, o Remo veio para empatar a partida. Em 20 minutos, o Remo jogou 10% do que jogou contra o Internacional. Quase empata. Vai me doer falar de novo. Ainda bem que não empatou. Se empata, o Osório estaria aí. Agora é o seguinte. Foi para derrubar o treinador ontem? Teoria da conspiração ou não? Não sei. Eu sei que a falta de motivação dos torcedores, aliás, dos jogadores, afeta a arquibancada. Mas se foi para derrubar,
Eu acho que foi o momento mais plausível possível, porque o Remo não perdeu na Série A, né? E ontem ganha uma oportunidade de ser campeão paraense no domingo. Eu poderia aqui dizer, torcedor, vai ao estádio, vai final. Não vou dizer, porque o outro treinador que chegar aí não vai ter tempo para trabalhar taticamente, mas eu já falei, o time vai melhorar por questão psicológica, todo mundo vai querer mostrar serviço, mas a gente fica com receio dos jogadores também cagarem pro reparo no domingo, para se poupar contra o Fluminense. Eu espero tudo, inclusive nada desse elenco do Clube do Remo, que já se mostrou um elenco bom, um time bom, um elenco razoável, mas jogadores que vários jogos não respeitaram o seu torcedor. E para mim, eu sempre vou estar ao lado do torcedor. Não se consiga amar jogador. Diretor, não. Tá jogando bem, a gente vai lá e elogia. Tá jogando mal, a gente vai lá e critica. Não é nada pessoal. Os caras estão ganhando muito bem para ser criticado e elogiado. Na maneira do possível, ser justo. Vamos aguardar, né? E aí a gente pega o celular aqui. É... O Guto Ferreira, o Guto Ferreira iniciou as tratativas com o Remo. O Tonhão gosta dele, mas na época o Braz, né, que não consegue contratar um treinador que preste, trouxe essa imundícia aí de ser Osório. E aí ele ficou para trás, né? Mas o o Tonhão gosta do Braz. Aliás, o Tonhão gosta também, né? O Tonhão gosta do Guto. O Tonhão gosta do Guto. Mas tem alguns membros da diretoria que não querem um Guto. E aí foram atrás do Léo Condé. Eu contrataria o Léo Condé, tá? Nada quem gosta do Guto, mas eu contrataria o Léo Condé. E já expliquei live aqui o porquê. E vou explicar hoje à noite que eu vou fazer live também. Não percam a live hoje à noite, umas 21 horas, 21h30. É... O Remo tentou. Não é tentou. Chegou a conversar até com o Daniel Paulista. Isso mesmo. Daniel Traíra, né? Mas é o seguinte, amanhã, ou hoje à noite, na hora da live, o Remo já define o treinador para começar os trabalhos amanhã. O elenco tá de folga hoje, né? Perde e ganha folga. E amanhã o Remo já tem treinador e o cara vai ter terça, quarta, quinta, sexta e sábado para treinar. O time deve concentrar. E aí, domingo, perdemos a batalha. Domingo é a batalha final e a gente tem que ganhar a guerra, né? Não adianta ganhar as batalhas e perder a guerra. Remo tem tudo para reverter. Se joga, basta o que eu falei no pré-jogo. Se os jogadores quiserem, ganham. Se não quiserem, essa sem vergonhice de ontem. Se os jogadores quiserem ganhar o clássico, conseguem ganhar e reverter, inclusive até não levando para os pênaltis, né? Porque um gol de diferença 2-1, 10-9 é pênalti. 2-0, 3-1, 4-2, o Remo é campeão. O time do Remo, tecnicamente, é superior ao do Paysandu, todo mundo sabe disso, até eles mesmos sabem. Porém, o Remo é uma bagunça. Ontem o Marcelinho terminou de zagueiro e o Aleph Manga de lateral esquerdo. Aí, meu amigo, pode ter Messi, Pelé, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Não dá para ganhar, né? O Aleph Manga terminou de lateral esquerdo, o Marcelinho de zagueiro. O Vitor Bueno matando, ficou o jogo todo. E quando ele tava bem, algumas partidas eram substituídas. É, meu amigo, não dá. Não vou me estressar mais com a Soria, acabou as invenções. Espero, né? Todo treinador que vem pra cá tem o seu macho, né? O Guto Ferreira gostava do Pedro Castro, gostava do Panagiotis. Enfim, bora ver quem vai vir. Resta aguardar. As tratativas estão sendo aí colocadas em cima da mesa. Aquele papo furado. Não tem dinheiro para mandar a vassoura embora. Rapidinho apareceu. Rapidinho demitiram. Esperaram a tragédia acontecer. Dos males o menor. E a semana é cheia, né? E cheia mesmo, porque sem o Osório ela se torna uma semana mais agradável, apesar da derrota de ontem.
A gente tem aí motivos para imaginar que o Remo possa ser campeão no domingo. Alguns deles eu já falei aqui, outros a gente vai falar na live de mais tarde. Deixe um like de vocês, se inscrevam no canal. Vai ter vídeo lá pelas 19 horas, também, 19h30. E a live depois, das 21h30. Tá bom? Inclusive, a gente tem um ingresso para sortear na live de sábado, pré-jogo da final do Campeonato Paraense. Remo perdeu o cabaço, tirou a invencibilidade, mas tem chances de ser campeão. E pensando no futuro, a curto prazo, o Remo tem que contratar um treinador, não é para ganhar o Paraense. É um treinador para ganhar o Paraense e não deixar o Remo ser rebaixado. Não adianta contratar treinador para ganhar Paraense e no Campeonato Brasileiro aí vão demitir e contratar outro. Aquela falta de planejamento. Então tem que contratar um treinador para ser campeão paraense, todas as chances do mundo, e na Série A do Campeonato Brasileiro fazer uma boa campanha, pensando na Copa do Brasil, Copa Verde, Copa Norte, etc, etc, etc. Valeu, galera. Fui. Até mais tarde. Quase uma live, né? 26 minutos de vídeo. Valeu.